Marcos Nogueira, do Dicas sobre Parto, e neste episódio eu quero conversar com vocês quantos ultrassons são importantes fazer durante a gravidez. Então, vamos começar. Hoje vai ser meio que aulinha sobre quantos ultrassons são importantes você fazer. Bom, eu recomendo no mínimo 3 a 4 ultrassons durante o pré-natal. Então vamos começar pelo mais importante. O mais importante dos ultrassons é o primeiro ultrassom, que eu peço junto com o teste de gravidez. Quando ocorreu o atraso menstrual, eu peço o primeiro ultrassom. Isso por um motivo muito simples. Os ultrassons feitos abaixo de 12 semanas são os ultrassons mais importantes para datar, para dar o tempo de gestação que você está. Então, todo ultrassom feito precocemente é excelente para saber quanto tempo de gestação você está, porque ele vai ser o marco inicial através do qual você vai calcular a evolução de todos os outros ultrassons. Na verdade, tem que bater com o primeiro ultrassom. Então, se você projetar o tempo de gravidez para frente, a partir do primeiro ultrassom, o ultrassom lá do meio da gravidez tem que dar mais ou menos, tem que dar a margem de erro que o primeiro ultrassom está dando. Este ultrassom é importante. Então, o primeiro ultrassom é para datar o tempo de gravidez. O segundo ultrassom é um ultrassom morfológico de primeiro trimestre. O ultrassom morfológico de primeiro trimestre é considerado um dos ultrassons mais importantes. Em que período que ele é feito? Ele é feito de 10 semanas e meia a 14 semanas e meia. E qual é a importância desse ultrassom? Ele vai medir um negócio chamado translucência nucal. Ele mede aqui a nuca do bebê, o excesso de prega ou a dobra da prega, quanto mede a prega nucal. Não é prega nucal, nessa fase, nessa idade gestacional, ela chama translucência nucal. Prega nucal vai chamar mais para frente. E essa medida ela é muito importante porque nas malformações genéticas, nas alterações genéticas, o feto desenvolve, ao se desenvolver, ele produz um excesso de pele. E através desse excesso de pele, você tem uma medida aumentada da translucência nucal que permite desconfiar. Não dá o diagnóstico direto, dependendo da medida, mas permite que você desconfie que aquela medida, estando alterada, pode traduzir uma malformação do bebê. Além disso, algumas coisas importantes nós vemos nesse ultrassom morfológico de primeiro trimestre, que é a bolha gástrica, que é a bexiga fetal, os membros, eventualmente, você pode ver algumas outras formações importantes nessa fase. Basicamente, a translucência nucal é o item mais importante dessa fase. Depois vem o ultrassom morfológico. O ultrassom morfológico há quem considere entre 20 e 24 semanas, 21 e 25, e 22 e 26. No curso que eu fiz lá na Cetros, eles consideram de 22 a 26 semanas o melhor período para se fazer o ultrassom morfológico de segundo trimestre. E esse ultrassom ele é extremamente importante porque vai contar os dedinhos da mão, as duas mãos, os pezinhos, vai contar os dedinhos do pé, vai ver uma série de coisas, a quantidade de líquido, a anatomia fetal, vai ver toda a formação, principalmente a coluna, se está direitinho, se está totalmente fechada, se o tubo neural, se o crânio está fechadinho, se existem alterações. Eu tenho, inclusive, vai ver, eu vou tentar mostrar para vocês uma coisa, deixa eu ver aqui como é que fica, vai mostrar o cérebro do bebê, e no cérebro do bebê vai mostrar
os ventrículos cerebrais, aqui o ventrículo lateral, aqui o terceiro ventrículo, aqui o quarto ventrículo. Só para ter uma ideia, existem ventrículos cerebrais e também a anatomia do coração fetal. Olha que bacana. Aqui, mostrando a anatomia, aqui são os átrios e aqui são os ventrículos fetais do coração fetal. Isso tudo vai poder ser visto neste ultrassom morfológico de segundo trimestre. E caso você não tenha uma boa visualização dessa anatomia, você não consiga ver válvulas, não consiga ver troncos da pulmonar e etc., passa-se para um outro ultrassom especializado chamado ultrassom do coração do bebê, que é a ecocardiografia fetal, né, que vai detalhar esta anatomia do coração do bebê. Bom, nós fizemos o primeiro e o segundo ultrassom lá no primeiro trimestre, né, no primeiro trimestre e no finalzinho do primeiro trimestre, indo para o segundo. Então, estamos fazendo agora, no final, o ultrassom do segundo trimestre, realmente, que é o morfológico, e depois, por volta de 32, 34 semanas, você pode fazer um terceiro ultrassom, que ele vai ver se o feto está ganhando peso adequadamente, e a medida, uma das principais medidas que estão relacionadas com peso fetal, é a circunferência abdominal. Ela que vai dar uma estimativa associada a outras medidas, né, que o próprio software do ultrassom calcula, é que vai dar a estimativa de peso fetal. Também a idade gestacional e o desenvolvimento adequado, se o bebê está ganhando peso. Então, por isso é importante o primeiro ultrassom para ver, para aquela idade gestacional esperada, o peso está adequado, a quantidade de líquido está adequada. Existe um ultrassom especial que pode ser feito nesta fase, mas se tiver indicação, que é o chamado ultrassom com Doppler, que vai medir os Dopplers, o fluxo de sangue que passam pelos principais vasos do bebê, passa pelo cordão umbilical, passa pela artéria cerebral média. E este fluxo de sangue é extremamente importante em gestantes hipertensas, por exemplo, em bebês que estão com algum grau ou com alguma possibilidade de insuficiência, da placenta está sendo insuficiente para alimentá-los. A quantidade de líquido é extremamente importante também de ser medida, e depois você vai fazer mais um ultrassom no período peritermo, acima de 38 semanas, 37, 38 semanas, para ver novamente a quantidade de líquido, para ver a quantidade, o desenvolvimento do feto, para ver se ele está ganhando peso adequadamente. Lá nos ultrassons anteriores, você vai ver algumas coisas, como movimento do bebê, se ele faz movimentos respiratórios, todos são sinais de boa vitalidade fetal. Se ele tem uma adequada flexão, se ele está numa posição fetal adequada, tudo isso vai dando indícios de que tudo está funcionando bem. Então, por volta de 4 ultrassons é o recomendado para você ficar com uma tranquilidade. Mas não adianta achar que o ultrassom vai dizer como o bebê está. Uma das coisas que eu acho que as pessoas chegam, as minhas gestantes, às vezes elas chegam, quero fazer ultrassom. Mas por que você quer fazer ultrassom? O ultrassom não é feito de graça, ele tem objetivos, ele tem algumas informações extremamente importantes para cada fase. Então, quando for pensar em fazer ultrassom, veja o que o seu médico, o que o seu obstetra está buscando de informação nesse ultrassom. Porque senão você vai ficar fazendo ultrassom. Não existe estudo, até pelo menos onde eu sei, que o ultrassom traga algum tipo de dano para o feto, né?
Mas você não dá para ficar fazendo ultrassom toda hora. Você tem que fazer pelo menos os ultrassons recomendados. E isso é um grande problema, dependendo do tipo de assistência que você está se beneficiando, se é do serviço público, se é do convênio. E olha, existem muitos convênios que têm uma grande dificuldade de fazer ultrassom. O serviço público também, algumas unidades encontram muita dificuldade de conseguir as ultrassonografias adequadas para cada fase. Mais recentemente, eu tive lá num curso lá no Albert Einstein sobre emergências obstétricas e uma das coisas que foi conversada, en passant, que não era o foco do nosso trabalho lá, é o ultrassom durante o trabalho de parto. Eu já assisti a algumas aulas também do professor Moron, lá da Escola Paulista de Medicina, que falava sobre esta modalidade. Como eu coordeno, eu sou responsável por um serviço de obstetrícia, esse é um dos meus objetivos atualmente, é de colocar o ultrassom na sala de parto para ver, existe uma angulação entre a cabeça fetal e a pub que vai dizer se o parto pode ou não pode ser normal. Isso você só consegue dentro de uma unidade hospitalar bem equipada, bem aparelhada e eventualmente com profissionais habilitados para fazer esse tipo de coisa. Só para terminar agora, eu divido minha obstetrícia em antes e depois do meu primeiro curso de ultrassom. Aquilo que eu enxergava da obstetrícia, apesar de entrar, fazer a cesárea, de fazer parto fórceps, de locar, saber a anatomia direitinho, a posição do bebê, mudou da água para o vinho quando eu fiz lá uns bons 10, 12 ou 15 anos atrás, eu não tenho bem certeza, o meu primeiro curso de ultrassom, depois eu fiz alguns outros tantos, mas esta visão ultrassonográfica da gestação, para quem está habituado com isso, para o obstetra que fez o curso de ultrassom, ele sabe que é totalmente diferente. Aquelas medidas, porque você tem aqui o comprimento femoral e você insona o fêmur, às vezes você, mudando a angulação, você diminui o tamanho. Então, essas interpretações são muito importantes para quem está lendo aquele resultado. E isto é evidente que você não terá, você vai ter que ter a confiança de que o seu médico sabe exatamente do que está sendo tratado naquilo lá e naquele resultado de exame, se ele tem essa habilidade ou se ele fez se ele desenvolveu essa habilidade. Só para encerrar mesmo, tem o ultrassom 3D, 4D, que o período mais recomendável de fazer é na idade do ultrassom morfológico de segundo trimestre, lá por volta de 22, 26, 28 semanas, que você vai ter quantidade de líquido suficiente, legal, e o feto ainda não está muito grande, não está ocupando demais espaços e as distâncias são relativamente boas para você avaliar a anatomia, e aí você consegue ver o rostinho do bebê com uma perfeição muito boa. É uma foto do bebê, é bem bacana o ultrassom 3D, 4D. E ele todo, o ultrassom 3D, 4D, ele é baseado no 2D, né? No ultrassom plano. Só que ele traz aquilo que o ultrassonografista, que o obstetra, o ultrassonografista enxerga no 2D, ele ressalta muito no 3D. E você, por exemplo, ele é excelente para ver a anatomia do lábio do bebê, né, para ver se não tem malformação tipo lábio leporino, que fica extremamente visível, muito característico. Além de ser muito bacana o ultrassom 3D,
né, para quem curte obstetrícia, para quem gosta, né, e para a gestante, evidentemente, ela fica encantada com aquelas imagens. Ele traz uma dimensão muito boa. Também vi num curso a anatomia do coração no 3D, extremamente impressionante, né? Muito legal, muito legal. Então essa também é uma fase para você fazer essa ultrassonografia 3D, que evidentemente ela vai trazer uma imagem melhor, mas tudo que você está vendo ali no 3D, você viu no 2D. Então nada que tá sendo explicitado no tridimensional já não foi visto e enxergado no bidimensional. Então, eu coloco em torno de 3 a 4 ultrassons, sendo que eu considero o de fundamental importância o primeiro ultrassom, que vai me permitir datar, porque uma coisa é você saber que está de 40 semanas ou de 38 semanas e ter uma margem de erro de uma semana e meia. Outra coisa é estar com 41 semanas pelo primeiro ultrassom abaixo de 12 semanas e você ter que intervir, porque gestações acima de 41 semanas agregam uma morbidade muito grande para o bebê. Então, hoje, em São Paulo, principalmente, nós procuramos, em muitos serviços, nem todos, mas em muitos serviços, nós procuramos não deixar a gestação evoluir além das 41 semanas. E procuramos intervir no sentido de induzir o parto ou resolver a gravidez a partir de 41 semanas, onde não vale mais a pena deixar. Então, mas o fundamental que o primeiro ultrassom traz é a certeza e a segurança, com a margem de 3 a 5 dias, uma margem de erro de 3 a 5 dias, uma margem de erro para a idade gestacional, o que faz toda a diferença, né? Se você tem um ultrassom de 41 semanas e 2 dias, com mais 3 dias, já deu 41 semanas e 5 dias. E esta gestação, para mim, acabou. Eu vou resolver esse parto, né? Então esse é um ultrassom importante. O ultrassom da translucência nucal é fundamental, né, para você fazer inclusive outras intervenções que eventualmente forem necessárias para tentar fazer o diagnóstico de alguma alteração anatômica fetal e, evidentemente, o morfológico, que vai trazer muitas informações sobre esta anatomia do bebê. O ultrassom lá pelas 32, 34 semanas vai poder dizer se a gente vai ter a necessidade de pedir um ultrassom com Doppler ou não, né? Para ver os fluxos de sangue, e depois os ultrassons de 36, 38, 39 semanas, que são os ultrassons que vão seguir, que vão mapear o adequado desenvolvimento do bebê, o adequado ganho ponderal, a adequada quantidade de líquido e por aí vai, né? Então, são esses ultrassons que eu recomendo e fundamento as indicações dos mesmos, e evidentemente agora, né, que é uma questão de estudo, de tentar aprender mais, é o ultrassom durante o trabalho de parto. Este talvez seja daqui algum tempinho, não sei se um ano, se mais do que um ano, eu possa estar trazendo alguma informação bem bacana sobre a importância ou não do ultrassom durante o trabalho de parto para se obter um parto normal com mais segurança ainda do que aquela que a gente habitualmente procura se cercar na nossa prática diária. É mais ou menos isso que eu queria falar, tentando não prolongar muito este vídeo. E para encerrar, eu gostaria que você, se for do seu interesse, se inscrevesse no meu canal Dicas sobre o Parto lá no YouTube, colocasse o sininho para poder receber informações
dos próximos vídeos que eu estarei publicando. Também, se você estiver vendo no Facebook, favorita, dá joinha pra gente se você achou que esse assunto é interessante e também divulga ele para aquelas pessoas que você acha que precisam, se beneficiariam destas informações. E se inscreva lá no meu site dicasobreparto.com.br. Se inscreva lá para receber outras informações. Lá eu tenho um blog que eu também apresento, estou desenvolvendo alguns artigos sobre dicas sobre o parto, que você poderá também consultar. E eu volto contigo no próximo vídeo para a gente falar mais um pouquinho sobre dicas sobre o parto. Até mais!